7 de maio de 2026, 3 dos navios de guerra mais avançados dos Estados Unidos, destroyers de mísseis guiados da classe Arleigh Burke da Marinha dos Estados Unidos, estão navegando pelas águas do Estreito de Hormuz. Quando, de repente, as telas de radar dos destroyers explodem em uma série de sinais e bips, alarmes soam e os sistemas de alerta antecipados são ativados ao detectarem dezenas de meios iranianos. Frotas de pequenos barcos, enxames de drones e até salvas de mísseis antinávio estão todos indo diretamente em direção aos destroyers Arleigh Burke. Navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos navegaram direto para uma emboscada inimiga. Isso é obra do Ayatollah iraniano e é uma declaração clara, uma mensagem de que o Irã não tem intenção de permitir que embarcações militares patrulhem essas águas sem contestação. Ele pode e vai revidar com tudo o que tem à sua disposição. O inimigo mostrou suas cartas apostando tudo nesse ataque surpresa repentino, mas isso é um erro fatal de cálculo. O Irã não faz ideia do enorme erro que acabou de cometer e de quão sérias serão as consequências. Em 8 de abril, mal um mês antes, Estados Unidos e Irã concordaram com um cessar-fogo. A guerra começou originalmente em fevereiro, com bombardeios devastadores dos Estados Unidos e de Israel. Os ataques decapitaram o regime autoritário e mataram o antigo Ayatollah. Apesar das perdas massivas, o Irã jogou sua única carta restante, um bloqueio total do Estreito de Hormuz. Esse estreito controla 20% do petróleo mundial usando minas escondidas, pequenos barcos e ameaças de mísseis. O Irã sufocou o comércio global e fez os preços do petróleo dispararem. Os Estados Unidos precisaram reabrir o estreito a qualquer custo. A Marinha dos Estados Unidos iniciou um bloqueio marítimo sufocante. Eles imobilizaram à força embarcações comerciais e bloquearam os portos iranianos. O presidente Donald Trump aumentou a tensão. Ele alertou que toda a civilização do Irã seria erradicada se eles se recusassem a cooperar. No dia seguinte, foi anunciado um cessar-fogo indefinido, comemorado por líderes mundiais. Mas o acordo não passava de uma ficção, existia apenas nos corredores da diplomacia, estava totalmente desconectado da realidade brutal no mar. Ambos os lados violaram a trégua imediatamente. O Comando Central dos Estados Unidos manteve uma enorme força-tarefa naval estacionada logo fora das águas territoriais do Irã. No dia 19 de abril, a Marinha cumpriu suas ameaças. Atacaram o navio cargueiro iraniano Tuska após ele tentar furar o bloqueio. Para o novo Ayatollah Mojtaba Khamenei, a trégua estava oficialmente morta. Os navios de guerra americanos eram uma continuação descarada do conflito. Isso deu carta branca a Teherã para revidar com tudo. Isso nos leva direto à emboscada de 7 de maio. Vendo o bloqueio americano como ameaça à sua sobrevivência e considerando o acordo de cessar-fogo como morto, o regime iraniano e o alto comando da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, ordenaram um ataque aos destroyers Arleigh Burke. Após semanas de bombardeio, sofreu perdas graves. Sistemas de defesa aérea foram destruídos, estoques de mísseis eliminados e embarcações navais afundadas no Golfo Pérsico. Mas o Irã ainda tinha alguns recursos à sua disposição e estava determinado a lançar tudo o que tinha contra os navios de guerra americanos. Talvez na esperança de que isso bastasse para quebrar o cerco, abalar a determinação política de Washington e forçar algum relaxamento ou até o fim do bloqueio. A Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, recorreu a 3 grupos principais de recursos para isso. O primeiro era a chamada Frota Mosquito, composta por pequenas embarcações de ataque rápido, extremamente ágeis e manobráveis. Esses barcos geralmente ficam ocultos em túneis costeiros estreitos ao longo do Golfo Pérsico, dificultando sua localização e destruição. Isso também garante o elemento surpresa, pois o Irã pode enviar rapidamente suas frotas de barcos ao estreito para enfrentar embarcações inimigas. Cada barco costuma ter uma equipe de soldados que usa táticas de enxame, minas, mísseis e metralhadoras para atacar inimigos. Além dessas armas de grande poder, o Irã também utilizou seu segundo grupo de recursos, ameaças kamikaze de uso único. Teherã talvez não seja uma das maiores superpotências militares, mas mostrou inovação na guerra com drones, criando alguns dos melhores drones de ataque atuais. A Rússia usou drones iranianos no início da guerra com a Ucrânia e depois copiou seus projetos para produzir drones em massa.
Os Estados Unidos também fizeram engenharia reversa no Shahed 136 iraniano para desenvolver seu sistema de ataque não tripulado de baixo custo, o LUCUS. Capazes de voar em altas velocidades e equipados com ogivas consideráveis, esses drones são baratos e simples de fabricar, mas capazes de causar sérios danos a alvos inimigos, inclusive alvos reforçados como navios de guerra. Por fim, o Irã também teria usado baterias de defesa costeira para lançar mísseis antinávio contra os destroyers americanos. Assim como os pequenos barcos, essas baterias costumam ficar escondidas entre as formações rochosas e contornos da paisagem costeira, tornando-as difíceis de localizar. Apesar dos Estados Unidos terem eliminado algumas, o Irã ainda mantém algumas e as reposiciona secretamente para protegê-las. Ao lançar todos esses recursos juntos, o plano do Irã ficou claro. O Irã sabia que nenhuma dessas armas, sozinhas, seria suficiente para representar qualquer tipo de problema, até mesmo para um único destroyer Arleigh Burke, quanto mais para 3 deles. Ao combiná-las, o Irã esperava sobrecarregar os sistemas de combate Aegis dos navios americanos, saturando as defesas e dando-lhes alvos demais para neutralizar. Isso, por sua vez, poderia ser suficiente para permitir que alguns desses alvos passassem pelas defesas do navio e causassem algum dano. A Guarda Revolucionária Islâmica sabia que perderia a maioria de seus drones, mísseis e barcos, mas, se alguns atingissem os alvos, a Guarda Revolucionária Islâmica poderia reivindicar uma vitória estratégica. E assim, os drones, barcos e mísseis se aproximaram, cortando as águas agitadas do Estreito de Hormuz. Drones voavam baixo para evitar interceptação, mísseis cruzavam o céu rapidamente e barcos faziam zigue-zague para dificultar serem atingidos. Eles acreditavam que o plano era perfeito e que suas táticas superariam o inimigo. Eles estavam enganados. A Guarda Revolucionária Islâmica subestimou as embarcações que tentou atacar. Os 3 destroyers da classe Arleigh Burke, o USS Truxtun, USS Rafael Peralta e USS Mason, para ser exato, não são apenas quaisquer navios de guerra. Eles estão entre as embarcações militares mais avançadas, capazes e impecavelmente projetadas, já construídas. Foram criados nas fases finais da Guerra Fria, quando estrategistas navais americanos previam guerras futuras com foco em mísseis, submarinos, aeronaves de combate e guerra eletrônica ocorrendo simultaneamente. Com isso em mente, essas embarcações foram construídas tendo a sobrevivência como prioridade máxima. Elas não são só enormes, medindo mais de 150 metros de proa a popa e deslocando cerca de 9.000 toneladas totalmente carregadas, com tripulações de cerca de 300 marinheiros controlando vários sistemas, mas são extremamente bem defendidas, tendo como cérebro de suas defesas o sistema de combate Aegis, um dos sistemas automatizados de comando e de controle de armas mais avançados já inventados. O Aegis permite que esses navios de guerra se defendam de quase qualquer ameaça, seja aérea, de superfície ou submarina. Ele é composto por radares de varredura eletrônica e vastos conjuntos de sensores eletrônicos, permitindo rastrear até ou mesmo mais de 100 alvos ao mesmo tempo. O radar do Aegis detecta, identifica e monitora ameaças a grandes distâncias, antes de entrarem no alcance visual. Inclui aeronaves, drones, mísseis de cruzeiro e balísticos, entre outras ameaças. Em resumo, é quase impossível surpreender esses navios ou atacá-los sem que saibam, quase que instantaneamente. Depois, há o poder de fogo. A maioria dos destroyers classe Arleigh Burke pode carregar quase 100 células de lançamento vertical para disparar alguns dos mísseis mais poderosos do mundo, incluindo desde mísseis interceptadores Standard até Tomahawks de longo alcance, foguetes anti-submarino e uma variedade de outras armas. Além dos mísseis, há um canhão naval de 5 polegadas e sistemas defensivos extras, como torres falanx automatizadas e sistemas de mísseis superfície-ar-C Searam. Além disso, armas de curto alcance como canhões automáticos Bushmaster e metralhadoras Browning. Esses não são simples navios, mas fortalezas flutuantes equipadas com todas as defesas necessárias para sobreviver nos ambientes mais hostis e navegar pelas vias navegáveis mais perigosas, como o Estreito de Hormuz. E para reiterar, o Irã não estava enfrentando apenas um desses navios de guerra, estava enfrentando 3 deles. O que torna os destroyers Arleigh Burke e muitos meios da Marinha dos Estados Unidos ainda mais difíceis é sua capacidade de integração.
Esses navios não são projetados apenas para operar de forma independente, mas como parte de redes maiores. Eles conseguem compartilhar dados entre si de maneira integrada, apoiando as operações uns dos outros de várias formas. Quando os meios iranianos avançaram, os destroyers reagiram como força combinada, não como embarcações isoladas. Cada um contribuiu com cobertura de radar, compartilhou sua capacidade de mísseis e ampliou as capacidades de guerra eletrônica da frota. Assim, embora as táticas do Irã pudessem funcionar contra embarcações menores ou mais simples, não tinham chance contra 3 destroyers Aegis interligados. Os minutos seguintes mostraram a desvantagem dos iranianos. Eles foram para um tiroteio com facas cegas e logo aprenderam o quão desastrosa foi essa escolha. Dentro dos centros de combate do Truxtun, Mason e Rafael Peralta, a transição da vigilância tensa para o combate ativo foi quase instantânea. Os Estados Unidos não pretendiam esperar ou permitir que meios ofensivos iranianos se aproximassem além do necessário. Eles já haviam enfrentado vários ataques com drones e mísseis nas semanas anteriores e sabiam que a Guarda Revolucionária Islâmica não costumava recuar. Quando iniciava um ataque, o Irã ia até o fim. Desta vez não seria diferente. Os comandantes ordenaram a ativação imediata das defesas do navio, liberando toda a força do sistema Aegis. O sistema assumiu efetivamente as operações defensivas. Os sensores detectaram rapidamente as ameaças que se aproximavam. Os radares rastrearam alvos cruzando o estreito em alta velocidade. O sistema Aegis priorizou os alvos mais ameaçadores e ativou as melhores medidas para neutralizá-los. Das proas dos 3 destroyers, células de lançamento vertical explodiram em fumaça e fogo enquanto mísseis interceptadores subiam, destruindo mísseis antinávio iranianos e drones explosivos longe de seus alvos. Enquanto os lanchas de ataque rápido se aproximavam, os destroyers americanos usavam seus canhões de convés para destruí-los, enquanto equipes com armas leves percorriam os convéses, disparando contra retardatários e enchendo o ar com tiros automáticos. Os Estados Unidos enviaram helicópteros Seahawk da Marinha para atacar embarcações inimigas com mísseis Hellfire, enquanto outras aeronaves davam apoio aéreo. Apesar da força do ataque iraniano e da tentativa da Guarda Revolucionária Islâmica de saturar as defesas americanas, após horas de combate, militares dos Estados Unidos relataram que nenhum navio de guerra sofreu danos graves. Nenhum marinheiro se feriu e nenhuma perda foi registrada. A jogada inicial do Ayatollah foi uma humilhação absoluta. Foi um grave revés para o regime, já enfraquecido após perdas tão pesadas. Washington ficou com 2 grandes decisões a tomar. Deveria retaliar e, em caso afirmativo, como? Os Estados Unidos não podiam deixar o ataque iraniano sem resposta. Se fizesse isso, o IRGC provavelmente só se reorganizaria, prepararia outra força e orquestraria novo ataque a embarcações americanas. Era necessário responder e mostrar que tal comportamento não seria aceito, e que qualquer tentativa de ataque por parte do Irã resultaria em uma retaliação muito mais dura e com consequências muito mais sérias. Os Estados Unidos precisavam dissuadir e impedir de forma eficaz o regime de repetir suas ações no futuro, mas isso era apenas parte do plano. O objetivo maior e mais amplo da Marinha era, na verdade, tornar os ataques do Irã muito mais difíceis de serem executados, anulando a capacidade do inimigo de realizar operações futuras desse tipo. Não bastava explodir barcos ou baterias costeiras, era preciso atacar a infraestrutura central que possibilitava esses ataques. Para identificar essa infraestrutura, basta olhar mapas do Irã, especificamente a costa sul do país, que fica de frente para as águas do Estreito de Hormuz. Esta não é uma linha costeira comum, mas uma grande plataforma militar com vários portos, instalações navais, radares, lançadores de mísseis e centros logísticos ao longo de muitos quilômetros. Quase toda a infraestrutura de que o Irã precisa para apoiar e sustentar suas operações militares no estreito está concentrada nesta parte específica do país, e um dos pontos mais importantes em especial é Bandar Abbas. Por décadas, esta cidade portuária foi um dos principais centros navais do Irã. Navios de guerra estão atracados lá, grandes quantidades de suprimentos entram e saem e um enorme número de pessoal transita pela área. E a localização do porto oferece à Guarda Revolucionária Islâmica quase acesso instantâneo e direto ao Estreito de Hormuz. Em tempos de paz, nada disso importa tanto, mas durante períodos de guerra, Bandar Abbas se torna possivelmente o local mais estratégico de todo o Irã.
Ela também possui fortes conexões com outros portos e cidades próximas, como Minab, devido a uma ampla rede de estradas. Isso permite que pessoal, equipamentos e recursos militares se desloquem rapidamente pela região sul do país. O Comando Central dos Estados Unidos entendia isso. Há tempos reconheceu a importância de Bandar Abbas e outras cidades portuárias iranianas, vendo-as como alvos principais a serem atacados se necessário. Esse momento havia chegado. A ordem foi resposta direta ao ataque aos contratorpedeiros. Os Estados Unidos deveriam atacar Bandar Abbas e a ilha de Qashm, que fica dentro do Estreito de Hormuz, separada do continente iraniano pelo Estreito de Clarence. Qashm, a maior ilha do Golfo Pérsico, ficou conhecida por suas cidades de mísseis e é um ponto estratégico onde a Guarda Revolucionária Islâmica esconde baterias de mísseis, pequenas embarcações e outras armas, usadas regularmente em ataques através do estreito. Embora os militares não tenham fornecido detalhes sobre quais alvos em particular foram atingidos, é provável que esses ataques tenham se concentrado em algumas das infraestruturas militares mais importantes nesses locais, como baterias de mísseis em Qashm e pontos logísticos em Bandar Abbas. O presidente Trump chamou os ataques de um mero tapinha em resposta ao Irã provocar a Marinha, e confirmou que o cessar-fogo estava, para todos os efeitos, ainda em vigor. Mas, como as semanas seguintes provariam, o Irã discordou fortemente da avaliação de Trump. A Guarda Revolucionária Islâmica sofreu uma derrota humilhante em 7 de maio, lambendo as feridas e enfrentando a perspectiva da aniquilação total de suas baterias de mísseis costeiros, frotas de barcos e bases navais. Em Bandar Abbas e Qashm, a liderança das Forças Armadas iranianas percebeu que algo precisava mudar. Qualquer outro confronto direto com a Marinha dos Estados Unidos provavelmente teria o mesmo desfecho. Os adversários do país tinham poderio militar demais e defesas fortes demais, enquanto as ofensivas do Irã eram fracas demais para afetá-los. A Guarda Revolucionária Islâmica praticamente não tinha esperança de igualar seu inimigo em mar aberto, nem podia fazer nada para contra-atacar os ataques aéreos de precisão dos Estados Unidos. Estava abatido e machucado, mas não estava completamente fora da luta. Deveria haver outro jeito, algo mais sorrateiro e insidioso. E então veio o estalo: Guerra de Minas. Essa era a resposta. O Estreito de Hormuz é especialmente vulnerável a minas navais por vários motivos. Primeiro, ele é bastante raso, o que facilita a implantação de minas, com potencial para causar danos massivos a qualquer navio que passe muito perto. Segundo, apesar de ser uma via marítima tão crucial e desempenhar um papel tão importante no comércio global, ele é surpreendentemente estreito, com as principais rotas de navegação tendo apenas alguns quilômetros de largura. Se a Guarda Revolucionária iraniana posicionasse minas corretamente, poderia paralisar o tráfego comercial e militar no estreito e forçar a saída dos navios de guerra americanos, pois nem mesmo eles iriam querer correr o risco de terem buracos abertos em seus cascos por explosões vindas de baixo. Trabalhava a seu favor o fato de que se acredita que a Guarda Revolucionária iraniana possua um estoque considerável dessas minas, com vários modelos que vão desde minas de contato relativamente rudimentares até modelos mais avançados com sensores sensíveis para responder a mudanças na acústica ou na pressão da água. Tudo o que o Irã precisava fazer era espalhar seus explosivos como sementes pelo estreito para interromper o fluxo de tráfego, de uma vez por todas, e forçar os Estados Unidos a voltar à mesa de negociações com uma mão amarrada nas costas. A parte desafiadora era realmente plantar as minas sem ser detectado e impedido. Para isso, o Irã novamente usou sua frota de pequenos barcos, embarcações discretas e de baixo perfil, muitas vezes parecidas com navios civis, pintados com cores foscas para se misturarem à água e protegidos pela escuridão. A Guarda Revolucionária Islâmica esperava que essa tática tivesse êxito em breve. Ela podia apenas ficar só observando e esperar as explosões, enquanto navios americanos desavisados sentiam a força dos explosivos subaquáticos. Como a Maham 3, por exemplo, uma mina ancorada de 300 quilos, a Maham 3 pode ficar a profundidades de 100 metros e é acionada por sensores acústicos ou magnéticos. O Irã também utiliza a Maham 7 instalada no fundo do mar e que usa sensores magnéticos e acústicos para detectar navios sem ser detectada pelo sonar. Devido ao seu formato cônico distinto, qualquer dessas minas, em quantidade suficiente, tornaria o estreito muito mais perigoso de um dia para o outro. Isso pode levar semanas ou meses de desminagem para encontrar e remover todas com segurança. Infelizmente para o Irã, os Estados Unidos estavam um passo à frente. As Forças Armadas dos Estados Unidos são a principal potência militar mundial e raramente são surpreendidas.
Ela possui alguns dos melhores estrategistas do mundo e especialistas em todas as áreas, responsáveis por avaliar eventualidades e prever táticas que seus inimigos possam usar. Ela sabia que o Irã provavelmente recorreria à guerra de Minas em algum momento, reconhecendo que essa era uma das poucas opções viáveis que ainda tinha à sua disposição. Os Estados Unidos instalaram sistemas avançados de vigilância militar para monitorar o estreito 24 horas por dia. Não contava só com os radares avançados dos destroyers Arleigh Burke, mas também com drones modernos, sonar, aeronaves de patrulha marítima, redes de sensores acústicos e outros recursos. Mantinha vigilância constante no céu, sobre as águas e até mesmo abaixo da superfície, observando e esperando por qualquer sinal de perigo, pronto para soar os alarmes a qualquer momento. Não pretendia deixar a guarda revolucionária iraniana minar o estreito, nem aguardaria passivamente que um navio atingisse uma mina, o que geraria indignação mundial. Precisava se manter um passo à frente. Então, em 26 de maio, os Estados Unidos anunciaram uma operação abrangente e agressiva de varredura e destruição em todo o estreito e ao longo da costa iraniana. Suas forças realizaram diversos ataques táticos contra alvos iranianos, incluindo alguns dos pequenos barcos que a Guarda Revolucionária Iraniana esperava usar para lançar suas minas, além de várias posições de mísseis posicionados ao longo da costa sul. Os Estados Unidos novamente tiraram proveito de seus equipamentos avançados, de drones de ataque tático a aeronaves furtivas quase invisíveis. Ela encontrou, rastreou e eliminou um alvo iraniano após o outro, atacando com precisão incomparável e enviando vários barcos e suas tripulações para sepulturas aquáticas. O resultado final foi mais um desastre para o regime iraniano. A aposta do Ayatollah havia desmoronado completamente, mas o regime iraniano deveria saber disso, deveria ter olhado para a própria história. Em 1988, os militares iranianos colocaram minas secretamente nessas mesmas águas, e uma dessas minas conseguiu abrir um buraco enorme no casco do USS Samuel B. Roberts. Isso resultou no confronto naval mais intenso dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Foi chamada de Operação Louva a Deus. Veja como a Marinha dos Estados Unidos eliminou metade da frota do Irã em uma tarde. Clique no vídeo na tela e até o próximo campo de batalha.